falando ontem da Batalha de Ipso. So yesterday we were speaking about the Battle of A Ipsus, gente vai tentar finalizar isso. and we're going to try and go over this. A gente tem esse período de 10 anos aqui na história de Pirro. We have this period of 10 years in the history of Pyrrhus. A gente tem uma aliança que ele faz com Deméter. We have an alliance that he does with Demetrius. E aí a gente tem a Batalha de Ipso. And then we have this Battle of Ipsus. Então a gente vê uma aliança entre o Rei do Sul e o Rei do Norte e a batalha. So we see this alliance with the king of the north and the south, and with this battle. A gente vê esses 10 anos marcados antes da Segunda Guerra Mundial. We see the 10 years mark before the Second World War. E aí a gente tem o pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha e a União Soviética. And then we have this Ribbentrop and Molotov pact between Germany and the USSR, Que é no dia 23 de agosto which is on the 23rd of August desse mesmo ano. of the same year. E aí eles invadem, no dia 1º de setembro, a Polônia, And then on the 1st of September, they invade Poland, dando início à Segunda Guerra Mundial. which starts the Second World War. Então é uma aliança entre o Rei do Sul e o Rei do Norte e o início da Segunda Guerra. So we have this alliance between the king of the north and the south and the beginning of this war. A gente identifica isso na nossa história. And we identify this in our history. A gente vê esses 10 anos de guerra de procuração no Afeganistão, We see these 10 years of proxy war in Afghanistan, antes do tempo do fim. before the time of the end. 2014 a gente vê o conluio de Trump e Putin. 2014, we see this collusion between Trump and Putin. E a razão que eles fazem o conluio é para que Trump vença as eleições And the reason why they go through this collusion is that Trump could win the elections de 2016. of 2016. Então, essa batalha aqui, So this battle, as eleições de 2016, the elections of a 2016, gente está vendo ela sobre a luz da Batalha de Ipso we seeing this over the lights that we have on Ipsus e o início da Segunda Guerra Mundial. and the Second World War. E ontem a gente viu uma perspectiva dessa batalha. So yesterday we saw one of the perspectives of this battle. A gente viu que nessa batalha a gente tinha Antígono. We saw that we had Antigonus, E o significado de Antígono é como o ancestral. and the meaning of Antigonus was like an ancestral. E a gente viu que o ancestral seria Alexandre, And we saw that this ancestor would be Alexander, aquele que construiu o Império Grego. the one that built the Greek Empire. E a gente viu que ele estava junto com seu filho Demétrio. And we saw he was together with his son Demetrius. E Demétrio vem da deusa Deméter. And we see that Demetrius comes from this god Demeter. Demeter. Que é a deusa da colheita do milho. Which is the god of the harvest corn. E a gente viu que eles estavam lutando And we see that they are fighting para conseguir conquistar uma tríplice aliança de Seleuco, so that they can conquer this triple unity of Seleucus, Lysimachus, and Cassander. Lysimachus e Cassander. Então a gente fez uma aplicação disso, So we made an application of que a this. gente está lidando com parábolas. And now we are dealing with parables. Então a gente vê que um deles é como ancestral, So we see that one of them is like an ancestor, como uma pessoa que representa Alexandre, que construiu o Império Grego. like a person that represents Alexander who has built the Greek Empire. E a gente viu que Antígono morre nessa batalha. And we see Antigonus dying in this battle. E quando a gente trata da eleição, And when we are dealing with elections, a gente consegue ver que Hillary Clinton perdeu essa batalha. we can see that Hillary Clinton loses this battle. Ela perdeu as eleições. She loses the elections. Não só isso, mas a gente sabe que Donald Trump Not just this, but we know that Donald Trump, é ele que vai trazer o decreto dominical. he is the one bringing the Sunday law.
Ele que vai trazer a colheita. He is the one bringing the A harvest. gente sabe que o decreto dominical é a colheita do mundo. And we know that the Sunday law would be the harvest of the world. Não apenas isso, a gente sabe que ele estava recebendo suporte de Pirro, Not only that, but we know that he received support from Pyrrhus, que é o rei do sul, which is the king of the south, que seria Putin. which would be Putin. Então a gente tem aqui uma luta onde o rei do norte está junto com o rei do sul. So we see this battle where we have the king of the north and king of the south together. E eles estão lutando And they are fighting para conseguir os 3 ramos do governo americano. so that they can conquer these 3 branches of the USA government. Que é o executivo, The executive, legislativo legislative, e o judiciário. and judicial. Ok? Então isso é uma perspectiva que a gente viu ontem. So this is one of the perspectives that we saw yesterday. Ok? Hoje a gente vai ver as outras 2. And today we will see the 2 others. Tá? Mais uma vez eu posso criar vários problemas com essa parábola aqui para vocês. Again, I could create a lot of problems for you with this parable. Como eu disse, Demétrio, ele é filho de Antígono. Like I said, Demetrius is the son of Antigonus. Mas Trump não é filho de Hillary Clinton. But Trump is not Hillary's son. E isso entra mais uma vez naquele princípio que a gente estava vendo de parábolas. And again, this this principle that we're living of parables. Não. Isso entra mais uma vez naquele princípio que a gente good viu saying. nas parábolas. So this enters again in the principle that we see of parables, Que existem coisas que são simplesmente ruído, which we have some things that are just noise, que a gente precisa ignorar and we need to ignore these things para entender a parábola. so we can understand the A parable. gente precisa olhar com uma certa perspectiva para a parábola. We need to look at the parable with a certain perspective. Aí a pergunta é o seguinte: So the question would be the following: quem vai decidir a perspectiva que a gente olha? who is going to decide the perspective of what we're going to look, of how we're going to look? Porque Jesus disse que você é uma ovelha. Because Jesus says that you're a sheep. Qual é a característica que ele quer trazer dessa lição, do natural para o espiritual? And what would be the characteristic that he wants to bring from the natural to the spiritual? Quem é que decide? Who decides this? Jesus, não é isso? Jesus, right? Ele está dando a parábola. He is the one giving the parable. Então, a gente precisa olhar para a parábola com uma certa perspectiva. So we need to look at the parable with a certain perspective. Fazer a mesma coisa que a Cris fez aqui. And we'll do the same thing as the Chris did. O que é esse daqui? What is this? Cereja, maçã, A cherry, an apple, an laranja, orange, a uma fruit. fruta. Certo? It's E a eu tô fruit, contando right? essa história aqui. I'm the one telling you the E story. eu tô desenhando isso daqui. I'm the one drawing this. E você tá falando que é uma cereja, uma maçã, uma laranja. You're saying it's an apple, a cherry, a orange. Mas para você entender o que é isso daqui, But for you to understand what this is, nesse caso, in this case, você tem que perguntar para mim. you need to ask me. Porque é eu que tô dando a parábola. Because I'm the one giving you the parable. Ok? Então a gente tem que perguntar para a pessoa que fez a parábola So we need to question the person that did this parable para entender o que é esse símbolo. so we can understand what this symbol is. Ok? Quando Jesus dá a parábola, So when Jesus gives you this parable, a gente tem que entender o que ele quer ilustrar com aquilo. we need to understand what he's trying to illustrate with this. Então isso é um princípio importante para a gente ter em mente. So this is an important principle that we need to have in mind. Então nessa perspectiva da parábola, So in this perspective of this parable, a gente vê 2 pessoas we see 2 people que estão tentando conquistar 3 ramos no which governo. are trying to conquer 3 branches in the government. Ok? E Trump não está querendo roubar as coisas de Clinton, nem Clinton roubar as coisas de Trump. And Trump is not trying to steal Clinton's things, and Clinton is not trying to steal Trump's Eles things. estão querendo conquistar a mesma coisa, They only trying to conquer the same thing nessa perspectiva. in this perspective. Ok? Demétrio ele se torna rei quando Antígono morre. So Demetrius becomes the king when Antigonus dies. Esse aqui é outro ponto, outra coisa que ajuda a gente a entender isso. So this would be something else that helps us understand this. Agora eu quero olhar para outra perspectiva da mesma parábola. So now I want to look at another perspective, but in the same parable. E a perspectiva que eu vou olhar para isso, para essa
A perspectiva que eu vou olhar agora So the perspective that I'm going to look at now é baseado em Daniel 11, is based on Daniel 11. ok? E essa é a perspectiva agora que eu vou olhar. So this is the perspective now I'm going to look at. Lembra que a gente tem a batalha de... Isso aqui é uma laranja, né? So this was an orange, actually. A gente está olhando para essa perspectiva aqui agora, né? So now we're looking into this perspective. A gente tem a morte de Alexandre. We have the death of Alexander, Isso vem para a batalha de Ipsos. and this comes to the battle of Ipsus. Agora eu vou olhar para outra perspectiva, And now I'm going to look into a different perspective, que a batalha de Ipsos, which is the battle of Ipsus, ela leva até a batalha de Ráfia. which takes us until the battle of Raphia. Então a morte de Alexandre causa 4 guerras So the death of Alexander causes 4 wars, e culmina na batalha de Ipsos. and this turns to be the battle of Ipsus. E a batalha de Ipsos And the battle of Ipsus, culmina em 4 guerras síricas. it turns into 4 Syriac wars. Syrian Wars. E a quarta, ela é a batalha de Ráfia. And the 4th would be the battle of Raphia. Na batalha de Ráfia, And in the battle of Raphia, quem é rei do sul e quem é rei do norte? who's the king of the south and the north? A gente tem o reino ptolomaico, dos Ptolomeus, que é o rei do sul, certo? We have the kingdom of Ptolemy, which is the king of the south. Então a gente tem Ptolomeu aqui como sendo o rei do sul. So we have Ptolemy being the king of the south. E quem é o rei do norte? And who is the king of the north? Seleuco, não sei quanto. Seleucus, one of the Seleucus. O que eu quero mostrar é que o reino ptolomaico é o rei do sul, podia ser invertido, né? E o Seleuco é o rei do norte. So what I want to show you is that Ptolemy is the king of the south and Seleucus is the king of the north. E nessa perspectiva, And in this perspective, eu vou desenhar isso daqui. A gente vai ver isso daqui. I'm going to draw this and we're going to look into this. A gente tem Seleuco, We would have Seleucus, que é quem? which is whom? Rei do norte. The king of the north. E ele está recebendo suporte de quem? Por mais que a pessoa não estava na guerra. And even though he wasn't at war, who was he receiving support from? Ptolomeu, From Ptolemy, que é o rei do sul. which is the king of the south. Então a gente tem o rei do norte, So we would have the king of the north, que está junto com o rei do sul. which is together with the king of the south. E quem é que eles destroem? And who do they destroy? Antigonus. Antígono. Então Antígono morre. So Antigonus dies. Se a gente aplica os símbolos, And if we apply the symbols, Antígono é como o ancestral é Clinton. Antigonus would be this ancestral, which is Clinton. O rei do norte, Trump, The king of the north would be Trump, que é aliado com Ptolomeu Putin. which is allied with Ptolemy, which represents Putin. Nessa perspectiva, And in this perspective, ambos eles destruíram Antígono both of them destroy Antigonus. na eleição de 2016. In the elections of 2016, Conseguem ver? can you see this? Agora o rei do norte e o rei do sul não é mais Demétrio e Pirro nessa perspectiva. So now in this perspective, Demetrius and Pyrrhus are no longer the king of the south and the king of the north. A gente está vendo o rei do norte como sendo Seleuco e Ptolomeu. We can see the king of the north and the south being Seleucus and Ptolemy. O que eu acho interessante é que nessa batalha, And what I find interesting in this battle, Ptolomeu não estava lá. Ptolemy was not there. Ok? E a gente sabe que Putin, por mais que ele estava lá, ele não estava lá. And we know that even though Putin was there, he was not there. Porque é uma batalha de informação. Because this is a battle of Então information. ele estava lá. So he was there. Mas Ele ele não wasn't. estava lá. Entendeu? But he wasn't there. Pessoalmente. Ok? At least not personally. E Seleuco, And Seleucus, como que ele venceu essa batalha? Como que foi? how does he win this battle? How did this happen? Quem foi que trouxe os elefantes nessa batalha? Who was the ones bringing the elephants to this battle? Foi Seleuco. It was Seleucus. Ok? Ele trouxe esses elefantes, eu acho que 400, se não me engano. I think more or less 400 elephants. E aí ele dividiu Antígono de seu filho Demétrios. And then he divides Antigonus with his son E Demetrius. nessa oportunidade ele conseguiu fazer com que matasse
Antígono. So he took this opportunity to kill Antigonus. E aí Demétrios foge. And then Demetrius runs away. Então He o que eu quero que flees. vocês notem, So what I want you to see, que eu quero que vocês vejam esse princípio, I want you to see this que principle, às vezes a gente assiste um vídeo para entender um tema, because sometimes we see videos to understand the topic, mas a gente deveria pegar os princípios de como chegar nessas respostas. but we should get the principles of how to get to these E answers. ficar atento aos princípios que são utilizados para a gente criar, para a gente ver isso daqui. And be attentive to the principles that are used so that we can see these things. Ok? E o princípio que eu quero que vocês vejam que é o seguinte, And the principle that I want you to see, which is the following, é que nessa história, is that in this history, você simplesmente tem que ignorar que Demétrios e Pirro estão aqui. you basically need to ignore that Demetrius and Pyrrhus are here. Ou simplesmente, quando eu falo que Demétrios surgiu, Or when I say that Demetrius ran away, eu não posso dizer que é Trump que está fugindo. I cannot say that it's Trump who is running away. Porque Demétrios simboliza Trump nessa perspectiva da parábola. Because Demetrius represents Trump in this perspective of the parable. Demétrios aqui nessa perspectiva Demetrius in this perspective não é nada ninguém menos do que filho de Antígono. is nevertheless the son of Antigonus. Vou dar esse exemplo aqui mais uma vez. And I'm going to give you this example once again. Se essa pessoa aqui é você, If this person is you, e a pérola é Jesus, and this pearl would be Jesus, isso aqui é uma perspectiva. this is one Okay. perspective. E quando eu olho para essa perspectiva, And when I look into this perspective, eu não posso chamar essa pessoa aqui de Jesus. I cannot call this person Jesus. Isso aqui é você. This is you. Agora, se eu olho para outra perspectiva da parábola, But if I look at the different perspective of this parable, o que Ellen White fala, which Sister White speaks of, que isso daqui é Jesus she says this would be Jesus que viu o grande preço na humanidade. who has seen great price in humanity, Humanidade caída. this fallen humanity. Nessa perspectiva da parábola, In this perspective of the se eu parable, estou fazendo uma aplicação dessa perspectiva, if I'm doing an application of this perspective, eu não posso chamar a pérola de Jesus. I cannot say that this pearl is Jesus. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Can you understand what I'm trying to say? Se você quer dizer que essa pérola é Jesus, And if you want to say that this pearl is Jesus, você tem que usar essa perspectiva da parábola. you need to use this perspective of the parable. Você tem que ignorar isso daqui. You need to ignore what's written at the bottom. Conseguiram ver? Can you see this? Então é isso que eu quero que vocês vejam aqui. So this is what I want you to see here. Nessa perspectiva, Seleuca é o rei do norte, In this perspective, Seleucus is the king of the north, Ptolomeu é o rei do sul, and Ptolemy the king of the south, e eles destroem Antígono. and they destroy E o Antigonus. motivo foi elefantes. And the reason is because of the elephants. E às vezes a gente tenta culpar só Putin por causa da eleição americana. And sometimes we try and blame Putin only for these USA elections. E sem dúvida ele foi muito responsável por isso. And definitely was really responsible for this, Mas não só ele. but not only him. Quem que usou os elefantes aqui? Who is the one using the elephants here? Seleuco, rei do norte. The king of the north, A Seleucus. gente sabe que Trump também usou muita desinformação, So we know that Trump used a lot of this information as well. ok? Que separou que conseguiu separar Antígono do seu filho. Which managed to separate Antigonus from his son. E isso acabou culminando na derrota, por causa And dos elefantes. This ends up in defeat because of the elephants. Então aqui a gente tem duas perspectivas da parábola, ok? So here we have two perspectives of the parable. Agora eu vou para uma terceira perspectiva, Now we can go to a third perspective. que na verdade eu não sei se é uma terceira perspectiva, In fact, I'm not sure if this would be a third perspective porque a gente viu duas perspectivas dessa história aqui, because we saw two perspectives of this history, e agora a gente vai ver dessa daqui. and now we'll see from this history. Então a gente vai ver sobre a perspectiva da Segunda Guerra Mundial. So now we're going to look in the perspective of the Second World War. Como? Hã? Ah, tá. Ok. Vou falar. Depois que terminar aqui, eu vou falar sobre. Vou falar sobre o chifre de Antígono aqui. So he's been asked to speak about the horn of Antigonus here, and we'll speak about it later on.
Então, falando a respeito da Segunda Guerra Mundial, So, in regards to the Second World War, como que foi essa invasão da Polônia? how was this invasion to Poland? A gente tem Alemanha ou Hitler, We have Germany or Hitler, que é representado como o Rei do Norte. which is represented by the King of the North. E com quem ele está recebendo suporte? De quem? And from who is he receiving support? Stalin ou União Soviética, From Stalin, which is the USSR, que é o Rei do Sul. which would be the King of the South. Quem que eles estariam representando? And who would they be representing? Trump, Trump and Putin. Trump e Putin. Trump and Putin. Ok? E o que que eles estão lutando contra quem? And they fighting against who? Polônia, Poland, Inglaterra England, e França. and France. Isso daqui representa os 3 ramos do governo executivo, do governo americano. So this represents the 3 branches of the American government. E o que que eles fazem em 1º de setembro? So what do they do on the 1st of September? Eles invadem a Polônia. They invade Poland. E em 2016, qual dos 3 ramos do governo americano Trump vence? And in 2016, which of these 2 branches does Trump win? O poder executivo. The executive power. Então, isso é uma característica So this is one of the que a characteristics gente não consegue ver nessa história. that we cannot see in this history, Mas a gente vê nessa daqui. but we see in this one here. Outra coisa, nessa história aqui, Another thing in this history, a gente não vê outra pessoa sendo representada como Clinton. we don't see another person being represented as Clinton. E essa dinâmica faz sentido, certo? So this dynamic makes sense, right? Não faz sentido Deus dar a mesma parábola toda hora. It wouldn't make sense if God gave us the same parable over and over again. Ele dá uma parábola, He will give you one parable, depois ele repete a parábola, then he repeats this parable, mas ele não só repete. but not only he repeats Ele it, faz o quê? Ele amplia. he enlarges the parable. Então a gente vê a mesma parábola com 2 perspectivas. So we see the same parable but in different Elas perspectives, ensinam coisas diferentes. and they teach us different things. Assim como essa terceira parábola The same way of this third parable, nos mostra outra perspectiva. it shows us a different perspective. Ok? Falando a respeito de Antígono, And speaking about Antigonus, Antígono ele tinha 2 olhos. he had 2 eyes. Nessa batalha ele tinha 1. He had 1 eye. E a gente entende que os Estados Unidos And we understand that the United States, tem 2 chifres, certo? they have 2 horns, right? Só que o primeiro chifre But the first horn, caiu em 1844, it fell in 1844. quando a gente sabe que é a queda das igrejas protestantes. Which we know it's the fall of the Protestant Um churches. chifre é chamado protestantismo e o outro republicanismo. One horn would be the Republicans and the other one the Protestants. E a gente vê isso lá em Apocalipse 13, no verso 11. We see this in Revelation 13, verse 11. 2 chifres, protestantismo e republicanismo. We see 2 horns, the Protestants and the Os Republicans. Estados Unidos só tem um chifre, né, desde 1844. But since 1844, the USA, they only have 1 horn. O outro chifre é o republicanismo. The other horn would be the Republicans. E Antígono, ele tem um olho só nessa batalha. And Antigonus, he only has 1 eye in this battle. E ele tá bem velho aqui nessa batalha, mas ele ainda é um general muito forte. He's really old in this battle, but he's still a strong general. Ele realmente representa Alexandre o Grande. He really represents Alexander the Great. Ele representa esse império poderoso. And he represents this powerful empire. Assim a gente vê com Clinton, And the same thing we see with Clinton, baseado na parábola. based in this parable. E quando ele morre, And when he ele dies, perde outro olho. he loses his other eye. Usando na parábola, And if we use this in the parable, ele perde o chifre republicano. he loses his Republican horn. E é interessante a gente ver isso, And it's interesting for us to see this, porque a gente vê que essa foi a última oportunidade de unir o Império Alexandrino.
Because we see this as the last opportunity to unite the empire of Alexander. E a gente falou ontem sobre isso. And yesterday we spoke about this. Quando o Trump vence, When Trump wins, ele vai trazer a colheita no decreto dominical he will bring the harvest at Sunday law, e apostasia nacional é seguido de ruína nacional. and national apostasy is followed by national ruin. Então a gente sabe quando ele vence, So we know that when he wins, acabou. we know that this finishes. O chifre republicano cai. The Republican horn, it falls. Só que eu queria só dar um pouco de contexto para você. So I just wanted to give you a little bit of context. Trump é do Partido Republicano Trump is from the Republican Party, e Hillary é do Partido Democrata. and Hillary is from the Democrat Party. E a gente está dizendo que quando a Clinton, que é do Partido Democrata, morre, And when we say that Clinton, which is from the Democrat Party, she dies, o chifre republicano cai. this Republican horn dies. Porque se você se diz adventista, mas a sua vida não corresponde a isso, você é um adventista? But if you say that you're Adventist, but your life doesn't correspond as an Adventist, Isso quer dizer que você é adventista? does this mean you're an Adventist? É, mais ou menos. Maybe. Mas a gente sabe que nos olhos de Deus, o verdadeiro adventismo é aquele que vive o adventismo. We know that in the eyes of God, the true Adventist is the one that lives Adventism. Não só isso, Not only that, o Partido Republicano não tem nada a ver com esse chifre republicano. this Republican Party has nothing to do with the Republican horn. Isso daqui é o republicanismo. This will be the Republicanismo. Republicanism. Ok? E Clinton, And Clinton, ela que é a que poderia restaurar esse império. she was the one that could restore this empire. Nós sempre dizemos que o povo de Deus, Ok. nós ainda dizemos que eles são o povo de Deus, O que eu ainda quis que eles se dizer- O que eu rebelem. quis dizer foi o seguinte. What I'm trying to say is the following. Os judeus falaram que era filho de Abraão, The Jews would say that the children of Abraham, que eles tinham sangue de Abraão. they had the blood of Abraham, Jesus falou que eles eram filhos de Satanás, but Jesus said they the sons of Satan, porque filhos de Abraão agem de acordo com as obras de Abraão. because the children of Abraham, they do things according to, as if they were sons of Abraham. No, children of God. Então, é isso que eu quis dizer com essa ilustração. So this is what I'm trying to say with this illustration. Então, Clinton era a melhor republicana que os Estados Unidos poderia ter, So Clinton would be the best Republican that the USA could have, ok? Que defende a Constituição. which defends the Constitution. E talvez a gente veja isso na próxima palestra. Maybe we'll see this in our next study. Falar sobre essa questão de igreja e Estado. We'll speak about this church and state, E a gente vai ver como que Trump está quebrando todos os princípios. and we'll see how Trump breaks all these principles. E o chifre republicano cai aqui nessa batalha. And the Republican horn falls in this battle. Ok? Porque Clinton perdeu. Uhum. Não do Partido Republicano. Ela seria a melhor pessoa republicana. Ok? Dos princípios do republicanismo. So we are saying, even though she's Democrat, we would say that she would be the best Republican because she would defend best the Republican principles. Ok? Ok, agora eu quero entrar em um outro tema. So now I want to go into a different topic. A gente ainda tem algum tempo. We still have a few minutes, Eu vou tentar colocar alguns princípios aqui. and I'm going to try and put some principles here. Antes, eu queria ler um texto. Before, I want to read to you a quote. Ontem eu disse para você que os eventos externos é que estão arando os netineus. Yesterday, I told you that the external events are the ones plowing the Nethinims. E talvez vocês se perguntem de onde que eu tirei isso. And maybe you were questioning where did I get this from. Eu queria ler um texto que fala sobre isso. And I want to read this quote which speaks about this. Educação, página 179.5. So it's in ED 179.5. Educação 179.5. ED 179.5.
the book of education. That's the same page in English and Portuguese. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhece que algo de grande e decisivo está por ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. The present is a time of overwhelming interest to all living, rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes have their attention fixed upon the events taking place about us. They are watching the strained, restless relations that exist among the nations. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element, and they recognize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. Então a gente sabe que o mundo está assistindo as coisas que estão acontecendo. So we know that the world is looking into the things that are happening. Só que eles estão olhando de duas perspectivas, But they are looking at this in two de perspectives, uma forma geral. in a general way. De uma forma eles estão olhando de uma perspectiva mais de direita, In one way, they're looking at more of a perspective, right-wing perspective, right-wing perspective, e outras pessoas estão olhando com o lado mais de esquerda. and the others looking at the left-wing perspective. Então o ponto aqui não é só o fato de ser direita e esquerda. So the point is not the right or left wing. O ponto aqui é que a direita tem trazido essa pauta cristã. The point is that the right wing has bring this agenda, which is Christian. Eles mais e mais buscando trazer o cristianismo junto do poder do Estado. More and more, they're trying to bring this Christianity together with the power of the state. E as pessoas que estão ouvindo essas fontes de informação que estão dizendo que essas coisas são boas, And the people who are listening to the stream of information which say these things are good, elas vão ser propensas they will have more propensities a chegar no decreto dominical, to get to the Sunday law, que é uma junção de igreja e Estado, which is the joining of church and state, que é a imagem da besta, which is the image of the beast, que é o último teste onde a humanidade vai ser testada, and it's the last test for humanity antes do fechamento da porta da graça. before the close of probation. Essas pessoas que estão aceitando a junção de igreja e do Estado desde aqui de trás, o que vocês acham que elas vão aceitar aqui? These people who are accepting this joining of church and state from back then, what do you think is going to happen to them in the future? Então, o que eu quero que vocês vejam é que aqui no decreto dominical, So what I want you to see is that at the Sunday law, isso é um evento externo this will be an external event no decreto dominical, ok? at the Sunday law, Como quer que isso se pareça, however this looks que like, a gente tem que identificar. and we need to identify Isso this. vai ser um evento externo This will be an external event, e as pessoas estão se preparando desde aqui de trás para a decisão que elas vão tomar aqui. and people are getting ready from back here for the decision that they're going to take in the future. Aquele princípio que a gente viu, uma semente It's a principle that we looked at yesterday of the seed. cresce, It grows, fica verde, it becomes green, recebe a chuva para amadurecer it receives the rain so it can be ripe, e aí sim vai ser colheita. and then it will be E harvested. todo esse trabalho aqui não é a gente que está fazendo. And all of this work is not us that are doing it. Quem é que está fazendo? Who is doing this work? As duas fontes de informações que existem no mundo. The two information streams that we have in the world. Aquelas que dão suporte à igreja e ao Estado Those who give support to church and state, e aquelas que são contra esse tipo de junção. and the others who are against this type of joining. E essas duas fontes de informações And these two streams of information, são caracterizadas they are characterized de forma simplista in a very simple way entre os conservadores e os liberais, with the conservatives and the liberals. ok?
Então, o que eu quero que você veja é que aqui vai ser um evento externo. So what I want you to see is here will be the external event. E eles vão tomar a decisão deles And they will make the decision baseado no que eles têm se alimentado aqui atrás, nos eventos externos. based on what they have fed themselves with based on the external events. Se aqui eles vão tomar uma decisão baseado no evento externo, que é o decreto dominical, If here they will make a decision based on the external event, which is the Sunday law, aqui vai ser o quê? here, what will it be here? Um evento externo. It will be an external event. Aqui é um evento externo. Here we'll have an external event, Aqui é um evento externo. another external event, Aqui é um evento externo. another external event. São os eventos externos que fazem parte da linha dos Nethineus. So it's the external events which make part of the line of the A Nethineus. gente chega aqui So we arrive here com uma mensagem de Deus with a message from God, e a gente vai chamar eles para saírem. and we call them to come out. Ok? Eu ia perguntar só se teria alguma interferência da gente nessa parte. Então, Sim, a gente, sem dúvida, a gente que vem aqui, So the question was if we would have any intervenience in this history as well. a pergunta foi se a gente teria alguma intervenção aqui nesse período. Eu estou dizendo sim, claro. Yes, of course. A gente vem aqui representando a Cristo Here we are representing Christ, e a gente traz essa mensagem and we bring this message para o povo não aceitar a marca da besta, so the people will not accept the mark of the beast, que é essa junção de igreja e Estado. which is the joining of church and state. É, um comentário que posso fazer aqui. sim. Eu acredito que, olhando nessa perspectiva da profecia, essa realidade ela está intensa. Né? Eu não lembro se foi você que falou isso ontem, se foi o próprio Wesley, sobre essa guerra. Na verdade, você foi trouxe a informação, e eu acho que está muito nítido hoje. So just commenting on this perspective, I think you've mentioned this yesterday, but looking at all of this, I think we can see nowadays that this is very clear what's happening in our history. Eu acredito que todo mundo está percebendo isso. And I believe that everyone can see this. Eu vou falar de mim porque eu trabalho na rua, eu trabalho na área de vendas. Eu percebo que o Brasil hoje, aos olhos das indústrias, do comércio, é um país quebrado, falido. So I'm going to speak a bit about me because I work with sales and I spend a lot of time in the roads, and I see that nowadays Brazil is a country which is really broken economically. O Rio de Janeiro tem contido isso muito mais ainda. And in Rio we feel this much more. Então, assim, existe uma divisão de opiniões tremenda, pelo menos no Rio de Janeiro. So at least in Rio we have this division of opinions which is really strong. Eu percebo que tem pessoas que, muitas delas, em função de tudo isso que tem ocorrido, algumas exaltam o Bolsonaro e a sua equipe econômica. So I see that because of everything that's been happening, a lot of people exalt Bolsonaro and his economic team, or the people that work for him. Em contrapartida, outros não veem nenhuma perspectiva nele, nenhum futuro, acham, já estão dizendo, porque eu vejo isso, eu ouço isso, que ele é um ditador, que é tudo uma farsa, isso não vai dar em nada. And on the other side, we see also a group of people saying that he's not good and he's becoming a dictator, and all he's trying to do is fake the things that he does. Então, só para concluir, realmente assim, o que a gente está percebendo atualmente na profecia, eu creio que chegamos no fim do tempo, nós estamos realmente a quarta, última geração, e a gente tem uma oportunidade tremenda de estar se alimentando dessa realidade, dessa verdade, se preparar para esse próximo passo que teremos de trabalhar na frente. So I would like to conclude by saying that I definitely believe that according to prophecy, we are this last generation, and we are really privileged to be feeding ourselves with all of this information, and we should grasp all of this so at the end we can work to save the world. Tem como resumir isso em português? Para a gravação. Dá para ouvir o microfone?
Eu não vou ter como resumir O isso aqui que agora. o irmão estava falando é que no Rio de Janeiro ele trabalha na área de vendas e passa muito tempo na rua. Então ele consegue ver, principalmente mais no Rio de Janeiro, que existe um grande número de pessoas apoiando o Bolsonaro e a equipe econômica e da forma como eles têm tentado levantar o país. E ele também vê um outro grupo de pessoas que dizem que conseguem ver que o Bolsonaro se vai tornar um ditador e que tudo que ele tem trazido é uma farsa, basicamente. Então, ele está trazendo essas duas perspectivas. Ele diz que é muito importante e é um privilégio que a gente esteja se alimentando de toda essa mensagem para que, no final, a gente possa levar essa mensagem ao mundo. Bem resumido. Acho que eu vou mudar um pouco. Eu não vou ir na direção que eu estava indo. So I'm going to change a bit my direction, Eu queria conversar algumas coisas com vocês. and I want to speak about some things with you. Por mais que eu não tenha todas as informações sobre isso, And even though I don't have all the information about this, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar como povo de Deus. this is something that we need to think of as the children of God. Vamos abrir. Lembra que a gente falou que o Clamor da Meia-Noite vem para limpar todas aquelas ideias erradas? Remember that we were saying that the Midnight Cry was going to come to clean all these wrong ideas. Vamos lá, Ezequiel Let's open in Ezekiel 36. 36. Verso 25. And it's verse 25. Então- Ezekiel 36, verse 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificareis. Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Estou fazendo uma aplicação de que isso é a mensagem da chuva serôdia, So I'm doing an application that this would be the message of the latter rain, que vem para limpar a gente de todas essas ideias erradas. which comes to cleanse us from all these wrong ideas. Eu queria que a gente abrisse em Deuteronômio I want us to open in Deuteronomy 22, 22, verso 5. verse 5. Não, o cinza não, tem que ser o laranja. Ah, é? Tá, beleza. 22, 5. Deuteronomy 22, verse 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. The woman shall not wear which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Então, o homem não é para vestir como quem? A mulher. So the man shouldn't dress like who? Uma mulher. Like who? The woman. Eu não vou falar aqui de reformas do vestuário, ok? I'm not going to speak about reform dress. Não é isso que eu tô fazendo. This is not what I'm trying to do. Eu não tô querendo dizer aqui que mulher tem que usar vestido nesse desenho. I'm not trying to say by this drawing that women need to wear Isso aqui é dresses. simplesmente o desenho que a gente vê no banheiro público, ok? This is, for instance, a drawing that we will see in public toilets. Mulher e o homem. The represented by men and women. O que eu quero que você veja é que o homem com roupa de mulher é abominação ao Senhor. But what I want you to see is a man clothed with woman's clothes is an abomination to the E Lord. eu quero fazer uma aplicação disso. And I want to make an application of this. Quem é a mulher? Who is the woman? A igreja. The church. E quando o homem, que é o Estado, And when this man, which is the state, tenta se passar por igreja, tries to be this church, o que isso é ao vista do Senhor? what is this in the eyes of the Lord? Abominação. It's an abomination. E o que aconteceu na história quando a igreja e o Estado se uniram? And what happened in history when church and state united? Perseguição ocorreu. Persecution happened. E aí que entra essa discussão. And this is where this discussion comes in. O que pertence a Deus e o que pertence ao homem? What does belong to God and what belongs to man? Por exemplo, For instance, para Deus, to God or for God, se eu
na minha mente não gosto de você, So if in my mind I don't like you, no pensamento in my thoughts eu estou em pecado. I am in sin, Não é isso? right? Para Deus eu sou o maior assassino se eu For, estou pensando contra o meu irmão. for God I'm the biggest Murder. murderer if I'm thinking bad about my brother. Mas o Estado pode me botar na cadeia por causa disso? But can the state put me in prison because of this? Quando que o Estado começa a agir? When does the state now start to act? Quando esse meu pensamento vira ação. When this thought of mine becomes an action. Então, para Deus, ele trata isso como um pecado. So for God, he deals with this as a sin. Como que o Estado lida com isso? And how does the state deal with this? Como um crime. As a crime. Então, eu posso estar na sua frente e ser um assassino, So I can be in front of you and be a murderer, e o Estado não pode fazer nada com isso. but the state cannot do anything about this. Porque o Estado não controla a mente. Because the state does not control your E mind. quando o Estado começa a querer fazer isso, And when the state tries to do this, isso é uma abominação ao Senhor. this is an abomination to the Lord. Quando o Estado decreta que algo, por exemplo, que o domingo é um dia do Senhor, When the state says that the Sunday is the day of the Lord, ele está se passando como igreja they trying to be the church, e ele está tentando controlar a parte que não pertence a ele, and they trying to control the part that does not belong to them, que é a mente. which is the mind. É a pessoa que tem que ser livre para fazer isso. The person is the one that needs to be free to do this. Quando o Estado faz isso, ele está cruzando essa linha de separação. And when the state does this, he's crossing this line of separation. Estão conseguindo ver esse ponto? Can you see this point? Ok. Então, a ação é o que é o que o Estado controla. So the action is what the state controls. O reino de Deus ele estabelece na mente. The kingdom of God is established in your mind. E eu queria conversar com vocês algumas coisas. So I wanted to speak to you about a few things. Em 2015, In 2015, o governo americano, the American government, sobre o governo de Obama, which was under the government of Obama, aprovou pela legislação casamento homossexual. they approved through legislation the homosexual marriage. O que eu quero que a gente note, And what I want us to see, eu não vou ter como abrir para discussão por causa de tempo, I cannot open this for discussion because of time, que ele está correto em fazer isso. I'm telling you that he's right in doing this. E eu e você, como uma pessoa moral, And me and you as a moral person, or you and I, dentro da nossa igreja, in our church, nós não concordamos que duas pessoas do mesmo sexo devam se casar. we don't agree that two people from the same gender should get married. Mas nós somos a igreja. But we are the church. Se a gente força essa ideologia no Estado, If we force this ideology on the o state, que a gente está fazendo? what are we doing? A gente está tentando controlar a mente das pessoas. You're trying now to control the minds of E people. quem é que controla pela força? And who controls by force? Não é Deus. It's not God. Se você quer pecar, peque. If you want to sin, you can sin. Aliás, para o Estado isso não é pecado. For the state, this would not even be a sin. Então a gente precisa entender, a começar a separar essas duas coisas. So we need to understand and try to separate these two things. Se são muitos pontos, eu estou tentando ver qual que eu vou primeiro. So I have a lot of points and I'm trying to see which one I'll start with. Ensinar a Bíblia nas escolas. So teaching the Bible in schools. E eu era uma pessoa que eu achava, não, muito bom, I was a person that thought this wasn't so good. né? Não é isso? Ensinar a Right. Bíblia diminui o crime, as pessoas ficam mais calmas. You thought it was good? Uhum. I thought this was good to teach the Bible in Estou schools. falando de escola pública. I'm speaking Ah. about public Estou falando schools. do Estado. I'm speaking about the state, Estou falando de escola adventista. not Adventist schools. Tá? Eu achava que isso sendo coisa boa. So I thought of this being a good thing. Eu acredito que a maioria de vocês também. And I believe the majority of you as well. Eu quero que vocês vejam que quando o Estado faz isso, But I want you to see that when the state does this, ele está entrando numa área que não pertence a ele. he's going into an area which does not belong to him. Se você fosse para uma escola
If you have gone to a school levar seu filho pequeno and you take your little child e todo dia às 3 horas eles fizessem uma oração virada para Meca, vocês iam gostar? and every day he did this prayer turn to Mecca, would you like this? Não, é chamar a polícia, né? You wouldn't like this. You will call the police, Se right? tivesse uma galinha preta no muro, ninguém ia gostar. If we had a black chicken on the wall, no one would like this. Não, mas com uma cruz lá, ninguém tem problema. But if we had a cross there, no one would have a problem. Estão conseguindo ver o problema? Can you see the problem? Isso daqui é uma junção de igreja com Estado. This is the joining of church and state. A questão é que está sendo a sua religião que está sendo juntada com o Estado e aí você está tranquilo. But the point is that your religion is being joined with the state and you're okay with this. Eu quero que vocês vejam que isso é abominação para o Senhor But I want you to see that this will be an abomination to the Lord e que isso vai virar contra a gente, and that this will go against us porque a maioria são aqueles que guardam o domingo, because the majority is those who keep the Sunday. mas não só por causa disso. But not only because of Eu this. quero que vocês vejam esse princípio, I need you to see this principle. ok? Casamento homossexual, This gay marriage, o Estado deve permitir que isso se faça. the state needs to or should allow that they do O this. Estado não pode controlar a consciência da pessoa. The state should not control the conscience of the person. Se a pessoa quer se casar com outra do mesmo sexo, deixa ela fazer. If the person wants to get married to another of the same gender, they are free to do so. Não é papel do Estado controlar a mente. It's not the job of the state to control your mind. Então, eu estou dizendo que o que Obama fez So what I'm telling you is that what Obama did, foi muito constitucional. it was constitutional. Ele estava na área que pertencia a ele. He was in the area that belonged to him. Eu queria ler uma coisa que A.T. Jones diz. And I want to A.T. read Jones diz. something that A.T. Jones speaks of, Eu recomendo a leitura desse livro, and I recommend the reading of this book, A Lei Dominical Nacional. The National Sunday Law. E eu quero que vocês, se vocês forem ler esse livro, And I want you, if you go and you read this book, quero que vocês olhem com a perspectiva da separação de igreja com Estado. I want you to look with the perspective of separation of church and state. Não só o fato de ter uma lei dominical no Congresso, Not only that we have the Sunday Law at Congress. ok? E ele diz bem assim, So he says the following. um senador perguntou, você é contra todas as leis dominicais? A senator asked him, "Are you against all the Sunday laws?" E até Jones é adventista. And A.T. Jones is an Adventist. Ele fala, sim senhor, And he says, "Yes, sir. somos contrários a toda e qualquer lei dominical que já foi criada no mundo. We are against any Sunday law which has been created in the world." Estou na página 26. We're reading the page 26. Desde a primeira promulgada por Constantino Since the first time this was put into place by Constantine até esta proposta agora. until the one which has been proposed now. E seríamos igualmente contrários a qualquer lei sabática, And we would be equally against any sabbatic law, pois também seria anticristã. because it would also be anti-Christian. Então, até Jones seria contra uma lei sabatista, So A.T. Jones would be against the sabbatic law, porque ele entende que o Estado não tem nada a ver com o controle da consciência. because he understands that the state has nothing to do with controlling your O conscience. Estado não tem nada que falar que um dia é um dia do Senhor, um dia de descanso. The state has nothing to say that the Sabbath would be the Sabbath of the Lord. It's a day of rest. Isso não é um papel do Estado. That's not the job of the state. Eu queria ler outra coisa, And I want to read something else. e esse é de Prescott. And I'm going to read from the book of Prescott. A gente sabe que esse é um cara bem ruim, certo? And we know he's a really bad guy, right? Mas nesse livro aqui está falando de sermões que ele fez quando ele estava na Austrália. But this book speaks about some sermons that he did when he was in Australia. E quando a gente estuda, a gente entende que a gente tem uma metodologia para estudar. And we understand that we have a methodology to study. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é entender quando foi escrito e o contexto. And one of the first things that we need to do is understand when it was written and its context. E esse sermão que foi escrito aqui é quando ele estava na Austrália, And this sermon, which was written when he was in Australia, que o título é Deus ou César, qual dos dois?
And the title is God or Caesar, who of these? Ele faz uma distinção do que pertence a Deus, do que pertence a César. And he makes a distinction of what belongs to God and what belongs to Até Caesar. Jones também fala sobre isso. A.T. Jones speaks about the same thing. Mas nesse período aqui, a irmã White fala que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. And in this period of time, Sister White says that Prescott was being used by the Holy Spirit. Então isso são coisas de muita validade. So these are things of value. Samuel Snow, que trouxe a mensagem que falou na meia-noite, se apostatou No poder do depois. Espírito. Samuel Snow gave the message of the midnight cry, and then right after he Apostatou. apostatized. Ele se apostatou. Tá, eu só li esse capítulo, tá? So I only read this chapter. Eu não li tudo. I didn't read everything. Mas eu quero ler uma coisa que eu achei muito interessante aqui. But I want to read something that I really found interesting. Deus estabeleceu, fala bem assim, Deus, estabeleceu governos civis sobre esse domínio terreno. So it says, him, God, he established a civil government over this with the will of God, Mas não sobre o domínio divino. but not under the divine dominion. Deus traçou uma linha de separação entre os dois domínios God traced a line of separation in between these two dominions. e ordenou que as autoridades que existem governem sobre as coisas civis. Yeah, and he ordained that the governments that he has put in place govern over the civil things. E deixem que Deus, ele, governe as coisas morais. And they need to leave that God is the one who governs the moral things. Quando César, né, o poder civil, When Caesar, which is represented by the civil power, tenta se colocar no lugar de Deus, tries to place himself in the place of God, faz um péssimo serviço. he does a bad job. Não pode tomar o lugar de Deus. He cannot take the place of God. Ou seja, quando o Estado tenta se colocar no lugar de Deus, So when the state tries to put themselves in the place of God, isso é o que Satanás quis fazer, this is what Satan tried to do. ele tenta se colocar no lugar de Deus. He tries to place himself in the place of God. Eu achei interessante esse vocabulário que ele utilizou, And I found very interesting the wording that he de used colocar do Estado se colocando no lugar de Deus. of the state placing themselves in the place of God. Porque a gente sabe que isso é a imagem da besta. Because we know this is the image of the beast. A gente também sabe que essa é uma característica do rei do norte. And we also know this is a characteristic of the king of the north. Se Satanás tenta se colocar aos lados do norte, Satan tries to place himself in the northern side. então eu queria que a gente começasse a pensar sobre essas coisas. So I want us to start thinking about these things. Que ensinar a Bíblia nas escolas não é correto. To teach the Bible in the schools is not right. Que por mais que nós, como os cristãos, entendemos que não deve existir união de pessoas do mesmo sexo, And as much as us as Christians, we know that gay marriage is wrong, e isso é abominável aos olhos de Deus, and that is an abomination to the eyes of God. dentro da igreja isso não deve acontecer. Tá? Inside Deixando our bem church, claro. this is not supposed to happen, and I'm leaving this really clear. Mas quando a gente força essa ideologia no Estado, a gente não está indo de acordo com a vontade de Deus. But when we force these ideas in the state, we are not going in accordance with the ideas of God. E eu não sei se a gente vai ter tempo, acredito que não. And I'm not sure if we will have time, but I believe we won't. Eu só quero mencionar a respeito disso. But I want to mention about this. Nas moedas americanas, In the American coins, existe uma frase que é chamada "Em Deus confiamos". we have this sentence which says, "In God we trust." E tem estudos que até está fazendo sobre isso. And we have studies that Sister Tess is doing about this, Que eu quero que vocês estejam cientes sobre isso. which I want you to be conscious about this. Tem esse estudo no livro do canal da escola. We have these studies in our channel of E the school. eu queria encorajá-las a vocês irem estudar esses vídeos. And I want to encourage you to study these videos. Onde ela mostra como essa frase "Em Deus confiamos" Which entra na shows moeda americana. That this phrase, "In God we trust," that we have in the American coins. E o que é isso? What is this? É Igreja-Estado, não é?
This would be the joining of church and state, right? Pequeno, não é? It's something small. Mas como que você se sentiria se tivesse escrito lá, nós não acreditamos em Deus? But how would you feel if it was written there, we don't believe in God? Você se sentiria atacado, certo? You would feel attacked, right? Como você acha que um ateu se sente quando vê aquela frase? And how do you think an atheist feels when they see this phrase? Então, eu quero que a gente comece a olhar essas coisas com uma perspectiva diferente. So I want us to look at these things with a different Por perspective. mais que é pequeno, As much as this seems small, por mais que o Brasil teve 300 anos onde a Igreja Católica era a religião oficial, as much as Brazil had 300 years where Catholicism was the official religion, eu quero lembrar para vocês em 15 de novembro, I want to remind you that on the 15th of November, isso de 1800 e quantos? Proclamação da República. this proclamation of republic, Uma das coisas que foram abolidas é a Igreja Católica como religião oficial. one of the things that was abolished in Brazil was the Catholic Church as the main religion. Porque a ideia era separar a igreja do Estado. Because the main idea was to separate church and E state. as pessoas usam o argumento de que a história do Brasil tem a Igreja Católica ali junto. And people use this argument that the history of Brazil has this Catholic history together with this, E que é algo cultural. and it's something cultural. E que não tem problema ter essa junção. And there's no problem in having this join. E eles usam um período antes, um período da monarquia como exemplo para hoje. So they go and they take this period of the monarchy and they use this as an example for today. Eu vou ser mais específico. So I'm going to be more specific. Se vocês pegarem as suas notas no Brasil, If you take your notes, your paper notes in Brazil, você vai ver que está lá escrito uma frase. Qual é you essa will frase? see that you'll have a phrase written there. What is it? Deus seja louvado. God be praised. E aí foi tentado remover essa frase. So they tried to remove this phrase, E eles não queriam remover para colocar uma coisa anticristã. and they don't want to remove this to put something which is anti-Christian. Eles queriam simplesmente remover. They only wanted to remove this. E isso saiu no jornal. And this came in the newspapers. E começou a surgir uma jornalista do SBT que todo mundo ficou familiarizado com ela. And this journalist from one of the channels became really popular. O SBT começou a trazer esses quadros de opinião. And this channel came to bring out these their opinions. Qual o nome dela? Raquel. Como é que pronuncia isso, não? Sherazai. Eu sei lá como é que é o nome. Raquel alguma coisa. And the name of this person is Rachel Sherazade. E eu lembro assistindo o vídeo dela e falando, uau, que vídeo. And I remember that we used to look at these videos and say, wow. E ela falando bem assim, o que esse povo tá perdendo seu tempo praticamente? Por que se incomodar com algo tão pequeno? And she was saying, why are these people losing their time or wasting their time and they're worried with something so small? E ela falava bem assim, então vamos tirar o Cristo Redentor? And she would say, so let's take away Christ the Redeemer. Christ the Redeemer, the Vamos mudar o statue. nome de Santa Catarina, Espírito Santo. Let's take away the name of the sta- city or the state, Santa Catarina. É tudo nome de santo. Everything in Brazil is named after saints. E ela estava mostrando como que era ridículo esse tipo de atitude, de querer remover a frase que fala de Deus. And she was trying to show that it was ridiculous to try and remove this phrase that spoke about God. E um argumento não só dela, mas da juíza que negou ser removido essa frase. And her argument and of the judge that rejected or denied to take the sentence away. Usou o argumento de que o Brasil passou 300 anos sobre a religião católica. They used this argument that Brazil had been under this Catholic religion for 300 years. Um período que ninguém de nós quer voltar. Okay? To a period which none of us want to go back Ela to. estava usando essa referência para dizer que é tranquilo fazer isso. So she was using this reference to say it's okay to do this. E eu lembro que eu olhei para essa reportagem e falei, uau, And I remember that I looked at this report and I said, wow, concordo com essa Raquel. I agree with this Rachel. Quem aqui não concordou? Who here didn't agree with her? Que cristão não concordou com isso? Which Christian didn't agree with Ninguém de this? nós ficou incomodado com isso. None of us were felt bad with this. Ninguém ficou incomodado com isso porque não estava escrito galinha preta lá na nota do Brasil. No one felt bad because we didn't have a black chicken written on this note. Ou adoração a um deus pagão. Or
worship a pagan god. Mas a gente deveria estar dando suporte a essas pessoas que estavam querendo remover essa frase. But we are supposed to support these people which are trying to remove this phrase. Aí você fala, ai Daniel, por que se importar com coisa tão pequena? And you could say, why would you be bothered about this, Daniel? Mas eu queria usar uma parábola para ilustrar isso. But I want to use a parable to illustrate this. Eu diria que é como a dengue. I would say this is like dengue. Se a gente não remover um pequeno foco, If we don't remove a little focus, prolifera. Se espalha. it spreads itself Vira epidemia. and it becomes a epidemic. E se a gente não parar com isso, And if we don't stop with this, a ciência diz science e a says história diz and history says que dengue mata. that dengue kills. Igreja com Estado, And church and state, por mais pequeno que seja, as much as it's a small, gente deveria ter um posicionamento sobre isso we should have a position about e this visualizar que a história diz que essa junção não é boa. and visualize that history says that joining these two things is not good. Meu tempo acabou. So my time is up. Na verdade, eu tenho 1 minuto. Actually, I have 1 minute. Quero empurrar um pouquinho mais para vocês pensarem. And I want to push this a little bit more so you can think. Eu estava vendo um vídeo nos Estados Unidos, I was watching a video in the USA no estado do Arkansas. when I was in Arkansas. E era um grupo do templo satânico. And it was a group from this satanic time. E eles Satanic estavam time. levando um ídolo que representava Satanás. And they were carrying an idol which represented Satan. Tinha 2 crianças meio que olhando assim para esse ídolo de Satanás. And there were 2 children looking at this idol. Sabe, eles queriam colocar esse ídolo na grama ali do Congresso. And they wanted to put this idol outside by the Congress. Por quê? Why? Porque tinha um monumento lá dos 10 mandamentos. Because they had this monument of the 10 Commandments. E eles estavam lutando contra isso. And they were fighting against this. Ele tá falando, por que tem um monumento dos 10 mandamentos ali? And they were saying, why do we have this monument with the 10 Commandments here? O princípio é que o Estado não se junte com a igreja. It's a principle that the church should not join the state. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, não do Estado. The 10 Commandments are God's moral law, not the state. Eles estavam querendo colocar aquilo lá. And they wanted to put this there. E os senadores, as pessoas, não estavam querendo que colocasse aquilo lá. And the people and the senators were not wanting to put this Fizeram there. até um protesto no dia anterior falando que é errado. So now they wanted to protest the previous day and say that this was wrong. Eu quero que vocês pensem se o que essas pessoas estão fazendo é certo ou que é errado. And Ou é errado. I want you to think is if what these people are doing, is it right or is it wrong? Quero que vocês vejam que é errado ter um ídolo daquele lá. I want you to see that it's wrong to have this type of idols there. Da mesma forma que é errado ter os 10 mandamentos. The same way it's wrong to have the 10 Se Commandments. pode ter os 10 mandamentos, You can have the 10 Commandments. pode ter qualquer outro tipo de ídolo lá. So if you can have these 10 Commandments, you can have any other type of idols there. Você está reconhecendo a multiculturalidade, isso daí. So you're recognizing this multiculturalism. Mas se você favorece uma vista religiosa, But if you give favor to one religious point of view, você está juntando o Estado com a religião que você acredita. you joining the state to this religion that you believe Isso in. não é bom. And this is not good. Então eu vi aqueles satânicos lutando por aquilo. So I saw these Satanists fighting against this. Incrivelmente eu vi como que eles estavam fazendo a coisa correta. And incredibly, I saw how they were doing the right Que eles thing. estão querendo separar a igreja do Estado. They are wanting to separate the church and state. E o princípio do protesto deles, And the principle of their protest, não estou aqui dizendo que um ídolo de Satanás é algo bom, I'm not saying that an idol of Satan is something which is good, mas o princípio do protesto deles é a separação desses dois da igreja e do Estado.
But the principle of the protest is the separation of church and state. Então existem muitas situações dessas que estão acontecendo. So we have a lot of situations of these which are happening. Eu queria que a gente percebesse que a gente está no meio de um furacão. And I want us to understand that we are in the middle of a storm. A gente tem uma política de direita que está empurrando uma agenda cristã, uma pauta cristã. We have this right wing which are trying to force this Christian agenda. E isso não é bom. And this is not good. E a história fala isso, ok? And history speaks A about this. profecia também. And prophecy as well. Vamos orar? Let's pray. Pai Celeste, Heavenly Father, eu peço que o Senhor nos dê o seu Santo Espírito we ask you that you will give us your Holy Spirit para que a gente possa entender as coisas espirituais. so that we may understand the spiritual Que a things. gente possa ter capacidade de discernir aquilo que pertence ao Estado e aquilo que pertence a nós. May we have the capacity to distinguish which belongs to us and which belongs to the Que a state. gente possa tomar o posicionamento correto diante da sociedade. May we take the right position before E que a society. gente possa perceber quão importantes são essas coisas que estão acontecendo. And may we understand how important it is these things which are happening, Para que a gente leve a mensagem correta ao mundo. so that we may take the right message to the A world. mensagem do Clamor da Meia-Noite tem limpado muitas ideias erradas que tínhamos. The Midnight Crime message has cleansed a lot of wrong ideas which we had, Ideias acariciadas. ideas which we had cherished. E eu peço que o Senhor continue limpando essas coisas ruins fora. And I ask you that you will continue cleaning these things. E esteja conosco nesse processo. Be with us in this process. A gente pede isso e agradece. We ask you and we thank you. Em nome de Cristo Jesus. Amém. In the name of Jesus Christ, amen.